meu Deus, estamos na sua presença, Pai, que é o Todo-Poderoso, aquele que suple, meu Deus, as nossas necessidades. Venha sobre o nosso coração nesta noite, Deus, derramando sobre nós um pouquinho, pelo menos, do seu poder, para que possamos, meu Deus, ao sentir a sua graça, contemplar, meu Deus, aquilo que o Senhor fez por nós. Ah, meu Deus, visita cada coração, visita cada alma, Senhor, derramando do teu poder, derramando da tua graça, da tua glória, da tua virtude sobre cada um que aqui está. Oh, meu irmão, hoje é o dia considerado o dia do Senhor. Vai adorando a Ele, vai glorificando a Ele, derrama a sua vida na presença dEle, diga para Ele: Deus, eu preciso, eu quero, Deus, amar ao Senhor, eu quero derramar a minha vida diante do Senhor. Tem liberdade, Deus, tem liberdade em nossos corações, tem liberdade dentro dessa mulher, dentro deste homem, dentro dessa pessoa que inclina a alma, o coração ao Senhor. Aleluia. Isso, vai adorando a Ele, vai se derramando. Você tem um Deus grande, um Deus poderoso, você tem um Deus grandioso, então adore, então se derrama diante dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, que a minha alma venha engrandecer ao Senhor em todo o tempo, em o nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Um Feliz Natal, um feliz final de Natal para todos vocês. Amém? Podemos sentar-se em nome de Jesus. Vamos entrar na palavra do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia, já que hoje é Natal, falamos de Jesus. Lá em livro de Lucas, capítulo 2, o versículo 6 em diante. Lucas 2:6. Uma boa noite para quem está em casa também, né? Uma boa noite para quem está em casa. Posso ler? Coloca a tua mão no coração, na Bíblia, diga: Pai, meu coração está aberto, está pronto para ouvir tua voz. Fala comigo, Senhor, para que eu seja abençoado e alcance do Senhor, Pai, o teu favor e a tua grandeza. Diga: tenha liberdade, Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Diz assim: aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. 7. E deu à luz ao seu filho primogênito, né? Então ela teve mais filhos, tá bom, irmãos? A senhora mãe de Jesus ali, considerado, Maria, ela teve não só Jesus, Jesus foi o primeiro. E envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Quando nós olhamos para essa situação, nós ficamos muitas vezes ali surpreendidos, não é verdade? Nós pensamos: puxa, Deus envia o filho dele vem a esse mundo, o filho dele nasce nesse mundo e deveria ser tratado como o verdadeiro ou maior de todos os reis que já houve na face da terra. Porque se nascesse, por exemplo, um filho de qualquer rei humano, qualquer ser humano que tem um pouco de poder na face da terra, aquela criança seria tratado de uma forma muito diferente. Amém? Porém, Jesus, o maior de todos os reis que já pisou aqui na face da terra, a Bíblia diz que quando eles vão à estalagem, procurando lá um lugar na estalagem, eles disseram para Jesus: olha, está cheio, não tem lugar. No caso para José, está cheio, não há lugar para vocês aqui. E não receberam Jesus. E quando nós achamos isso absurdo, se nós olharmos e de uma forma mais minuciosa, isso acontece o tempo todo.
com Jesus ainda nos dias de hoje. Por que eu falo que ainda acontece? Jesus, ele é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós, não foi? A palavra de Deus. A Bíblia diz que Cristo é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, a cada dia, ele continua nascendo no coração de alguém. Inclusive no nosso, que já somos de Jesus, nós precisamos ainda de se converter a cada dia. Ou seja, a palavra a cada dia, ela precisa cair no nosso coração de uma forma fértil, e ela possa ali ser gerada, ela possa produzir dentro de nós, possa crescer dentro de nós. Ou seja, Jesus precisa continuar nascendo dentro do coração de cada pessoa. Amém? E muitas vezes nós até cobramos Deus e falamos: Deus, por que algumas coisas nas nossas vidas é tão complicadas, difíceis, não acontece como nós queremos? E o resultado, muitas vezes, as coisas não acontecerem como deveriam, com aquela facilidade que acontece, é exatamente pelo mesmo motivo que aconteceu naquela estalagem, por não haver lugar para Jesus lá. Hoje, muitas vezes, não está havendo lugar para a palavra de Deus dentro de nós. Vou pegar um exemplo para você. Natal é um dia festivo. Todo mundo comemora o nascimento de Jesus, não é assim? Sim ou não? Toda casa, às vezes, põe um festão, coloca uma decoração de Natal. Quando vai chegando perto do dia 24, já começam a mandar aqueles, não sei como é que é o nome daquilo, o William sabe, como é que chama aqueles postezinhos? Tem um nome mais certo para aquilo, não? Não? Então a gente manda aqueles links, aquelas fotos, não é? Aqueles cartõezinhos virtuais, então, dizendo para as pessoas: Feliz Natal, que Deus te dê vida abundância, te dê alegria, te dê paz, te dê tudo isso. Só que tudo isso é gerado pelo que mesmo? Pela palavra de Deus, não é isso? A Bíblia diz que é tudo pela palavra do Senhor, até a fé é gerada pela palavra. Então, para que aquilo tudo aconteça dentro da tua vida, a palavra precisa ser gerado dentro de você, o poder de Deus precisa ser gerado dentro de você. Amém, igreja? Só que quando chega o dia do Natal, muitas pessoas, elas nem falam do nome de Jesus. Ao sentar numa mesa, ela conta uma piada, ela fala talvez de coisas que aconteceu no passado, traz lembranças talvez daquela mesma mesa, que talvez mais vazia ou mais cheia nos dias de hoje, talvez com a ausência de algumas pessoas que é lembrado ali. E o próprio Cristo, na verdade, não é nem trazido ali para aquela mesa. Porque se nós comemorássemos realmente o nascimento de Jesus, o aniversário de Cristo, como costumamos dizer, o tema principal deveria ser quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Mas em meio, às vezes, à bebedeira, em meio à comilância, nós nem trazemos, quando eu falo nós, englobando todos os homens no geral, né? Porque o erro está em todos. Todos eles acabam deixando Cristo de lado. Aí eu perguntaria: qual das pessoas se levantou em algum momento e falou: olha, eu tenho uma palavra para dar a vocês hoje. Eu queria fazer uma oração aqui e pedir agora para Jesus se manifestar nesse lugar. E muitas vezes Jesus não encontrou o quê? Espaço na nossa mesa. Não tinha espaço para Jesus na nossa casa. E esquecendo o Natal, no dia a dia, quantas vezes Jesus, ele não tem espaço no nosso trabalho, ele não tem espaço nos nossos lazeres, ele não tem espaço muitas vezes no meio das correrias que nós fazemos. Ou seja, não deixamos nem a palavra de Deus se revelar no nosso coração, que é o que ia trazer realmente a luz de Deus, a força de Deus, a vida de Deus sobre nós. E nós não temos esse espaço. Então, quando alguém fala em Jesus, muitos até ficam incomodados. Falam: mas já vai trazer Jesus aqui? Mas aí eles levam todo tipo de coisas. É verdade ou não é? Eles trazem todo tipo de assunto numa mesa.
Mas se você falar de Jesus naquele lugar, você está sendo religioso, você está sendo qualquer tipo de inconveniente, quando na verdade você realmente deveria trazer um espaço para Cristo ali nascer naquela reunião familiar. É verdade ou não é? Então até hoje Jesus continua sendo rejeitado. E aí por isso Jesus, ele não tinha lugar ali. A Bíblia diz que ele foi colocado lá na manjedoura. A manjedoura, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, tem um monte de gente madurinha aqui, é o lugar. A Arlete até deve saber melhor, né? Porque cuidava lá, né? Administrava esses negócios de animais ali. É o lugar que você coloca o alimento para que os animaizinhos possam comer nos estábulos. Não sei se alguns falam coxo também, é a mesma coisa, não é? Colocam ali, colocou Jesus ali embrulhadinho num coxo. Pastor, mas que coisa mais complicada, né? Jesus foi colocado no coxo. Isso traz uma referência para a gente. O quanto Deus, ele é simples, não é? O quanto as coisas de Deus, ele é simples. Como a simples manjedoura ali, onde todo mundo pode ir se alimentar. Todos os animais podem se alimentar. Qualquer pessoa, qualquer ovelha de Jesus, ela possa ir também e se alimentar de Cristo. Então acredito que há um simbolismo por detrás de tudo isso que Deus fez. Diga graças a Deus. E aí eu queria que você fosse um pouquinho mais à frente, lá em livro de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. Segunda carta a Timóteo 3, versículo 1. Claro que a Bíblia está se referindo aos últimos dias, a situações complicadas, mas nos últimos dias nós precisamos tomar muito cuidado, porque o tempo, na verdade, para Deus, faz parte do que o Timóteo estava recebendo ali de instrução do Paulo. Amém, igreja? Acharam? Lá no finalzinho da Bíblia, segunda carta a Timóteo 3:1. Posso ler? Diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos trabalhosos. Eu entendo trabalhosos como tempo muito corrido, agitado e com muitas dificuldades no meio de tudo isso. Aonde muitas vezes vai nos faltar ali talvez até tempo para que nós possamos ali digerir as coisas. E você pega final de ano, você percebe, as pessoas não têm tempo para Deus. É verdade ou não é? As pessoas não conseguem mais tempo para Jesus. Alguns põem a culpa no celular. O celular é para fazer o tempo, na verdade, render mais. Deveria, não deveria? A modernidade deveria ser para isso. O micro-ondas, por exemplo, é para facilitar o tempo de cozimento de alguma coisa, não é? As modernidades de hoje, os fogões hoje, tudo é com intenção de ganhar tempo. Mas se você perceber, a gente está perdendo cada vez mais tempo. É verdade ou não é? A cada dia você vê pessoas com menos tempo para tudo. As pessoas dormem muito menos hoje do que no passado. As pessoas gastam muito menos tempo do que gastava antes, mas sobra menos tempo para elas. Então ele está dizendo, nos últimos dias vai haver tempos trabalhosos, tempos difíceis. E aí diz no 2, porque haverá homens o quê? Amantes de si. Você já viu alguém falar uma frase assim, você tem que se amar primeiro? É moda isso, não é? Em todo lugar você vê falar isso, né? Pastor de internet, coach, ele fala para você, você tem que se amar em primeiro lugar. Mal sabemos, né, quando ouve aquelas pessoas falar isso, que é algo mais satânico que você pode ouvir. Ô pastor, mas eu não tenho que ter amor por mim mesmo? Você tem que amar a si mesmo como você ama o teu e o teu próximo como você se ama, não é? Ali não está mandando você ter o amor, você curtir a tua pessoa. Ali ele não diz isso. Na minha Bíblia não diz isso. Mas ele diz que haveria esse tipo de gente que elas deixariam claras que elas se amam, mas excessivamente.
E essas pessoas também seriam o quê? Avarentas, movidas pelo dinheiro. E o dinheiro, irmão, vamos ser bem sinceros, tem gente que sabe usar o dinheiro, mas tem gente que faz do dinheiro o Deus dele. Tem gente que ama o dinheiro. Tem gente que por causa do dinheiro ele trai alguém, por causa do dinheiro ele destrói um vínculo familiar, por causa do dinheiro ele vira a cara, por causa do dinheiro ele arrisca a vida dele. Pode observar, o dinheiro é uma bênção para quem sabe usar, mas para quem não entende, vira uma desgraça. Pessoas presunçosas, não é? Sempre tem ali dentro dela uma presunção de alguma coisa. Ela está, por exemplo, aqui dentro da igreja, ela deduz que os pastores são ladrões, ela deduz que aquelas pessoas são isso, ela deduz que aquela pessoa, o empresário, seja uma pessoa desonesta, ela deduz que a outra seja uma pessoa à toa, não é assim? E ela cria dentro dela presunções, e nós nos tornamos cada vez mais assim, sempre calculando, dizendo que as pessoas são de tal forma. E aí ele continua, soberbos. Isso quase não tem hoje em dia, né, irmãos? Gente soberba, né? Tem demais, né, irmãos? Aí ele diz lá, blasfemos. Nunca se viu falar em tanto mal contra Cristo ou contra as obras de Deus. Sem contar que a igreja também é uma obra do Espírito, não é? E as pessoas se levantam contra a igreja de Deus e elas nem percebem que muitas vezes ela está atribuindo a Satanás algo de Deus, e elas estão blasfemando e não está percebendo isso. E ele continua, desobedientes a pais e mães. Hoje, pelo amor de Deus, que tem de gente assim. Ingratos. Conhece alguém ingrato? Ingrato é terrível. Ingrato fala para você depois, mas eu não pedi para você fazer. Você fez porque você quis. Não é? Mas você fez, irmão. Como você fez, seja grato. Ah, mas eu não pedi. Graças a Deus, então tem que ser mais grato ainda, porque foi feito sem pedir. Não é verdade? Só que a Bíblia diz que as pessoas de hoje, elas não reconhecem. Inclusive filhos não reconhecem. Tem filho que vira para você e fala, eu não pedi para nascer. Você pediu para aquele filho nascer? Sim ou não? Você não escolheu, escolheu? Você vai adivinhar se é homem ou mulher depois que já está quase nos dias para nascer? É verdade ou não é? Mas eles viram para você. Chegou a 10, 12 anos, 9, já começa. Eu não pedi para vir ao mundo. Você onde que aprende essas coisas? Mas já começa com essa conversa aí. E você não pediu, mas você vê, é uma ingratidão. Não tem gratidão ali. Profano. A Bíblia fala de um homem que foi profano. Ele vendeu o direito de primogenitura dele por causa de um alimento só, um prato de lentilha. Amém? A Bíblia diz que ele foi profano. Ele desprezou as coisas espirituais. Tem tanta gente profana hoje em dia, não tem? Elas desprezam as coisas de Deus por qualquer coisa que o mundo coloca. Se você colocar até a festa de Natal, muitas vezes, as pessoas desprezam Cristo. Isso é profanar. Amém? Para ficar com aquilo que é carnal para a vida dela. Ela despreza o espiritual e ela supervaloriza o carnal. E aí continua o 3, né? Vamos chegar lá. Sem afeto natural, não tem bondade, né? Irreconciliáveis. Tem gente que não pede perdão por nada. Tem gente que não perdoa por nada. Caluniadores, incontinentes, sempre fora da realidade, cruéis, sem amor para com quem? Para com os bons. E olha o que o conselho de Paulo para Timóteo depois. Continua. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do que? Dos deleites, do que amigos. Aí eu pergunto para você, Jesus vai achar lugar no meio disso tudo? Sim ou não? Não vai ter lugar, então eu tenho que tomar muito cuidado, para que de alguma forma eu não acabe me tornando algo assim.
E muitas vezes um pouco disso tudo começa a nascer dentro de nós. E ao invés de termos tempo para Jesus, começamos a tirar Jesus das nossas vidas e vamos dando lugar a essas coisas todas. E isso daqui vai gerar morte nas nossas vidas. Pastor, mas se isso aí está aproximando, eu não devo nem chegar perto. A Bíblia diz depois que eu tenho que me afastar de tudo isso. Amém? Eu tenho que me distanciar de tudo isso. 5. Tendo aparência de quê? Piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Olha só o que ele fala. Nós temos que tomar muito cuidado, porque são todas essas coisas, quando começa a ser gerado dentro de nós, que vai minando o espaço de Jesus e vai afastando Jesus das nossas vidas. E por causa, às vezes, dessas coisas que acabamos de citar, que Jesus hoje, ou a palavra de Deus, ela já não se revela para nós. E aí vamos nos tornando pessoas sem fé, pessoas naturais, pessoas ali que não provam mais do poder de Deus. Ou seja, se eu quero que Jesus venha nascer na minha vida, eu preciso desocupar, eu preciso dar espaço para Jesus, eu preciso guardar a minha salvação, eu preciso reservar lugar na minha vida para que Cristo ele possa florescer em mim. Diga graças a Deus. Você está em Timóteo? Volta no 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Aproveitando aí o conselho de Paulo, 6, 20. Capítulo 6, versículo 20. Você está no 1:20, né? Todos acharam? E ele fala: e ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo o que, igreja? Horror aos clamores vãos, aquelas coisas que não vai chegar a lugar nenhum, e profanos. O que é algo profano? É a desprezo às coisas ali sagradas, para que você troca, né? Você acaba trocando as coisas sagradas. Você é uma pessoa profana. Você se inclina para as coisas mundanas. Então ele fala que você tem que ter horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada o quê? Que hoje em dia está cada vez mais no auge, né? Todo mundo fala em ciência, mas você vai lá no hospital, você fala: tenho dengue. A ciência não consegue resolver teu problema, consegue? Você passa por tudo aquilo que você está sofrendo, às vezes dor na junta no corpo, não é assim? Um monte de coisa. O que eles falam para você? Toma bastante água. É água que manda tomar? Quem já teve dengue aí? Só água, né? Toma água. Se der dor, você toma o quê? Você toma dipirona. Ele fala para você que mata aquela coisa, né, irmão? Vai matar você, mas você tem que tomar bastante água, que você pode conseguir sanar a coisa. É bem complicado, né? A ciência ela é tão avançada para umas coisas, mas para outras ela está bem atrasada. 21. O qual, professando alguns, se desviaram do quê? Da fé. A graça seja contigo, amém. Então ele fala para Timóteo: Timóteo, você vai guardar as coisas que foi entregue para você. Um dia Jesus te chamou. Um dia Jesus ele entregou para você a maior bênção de todas elas, que são a salvação, amém? E a presença do Espírito em você. Ele está dizendo para você que você deve guardar. Mas se eu permitir que a modernidade, a ciência, ou coisas de hoje em dia, elas consigam espaço dentro de nós, provavelmente uma questão de tempo até que nós também venhamos a desviar da fé. Amém, igreja? Então eu não devo permitir que isso aconteça. Amém? E aí, para terminar, eu queria que você fosse lá em Mateus, capítulo 22. Mateus 22,
o versículo 36. Olha o que o próprio Cristo nos ensina. A Bíblia fala que os religiosos chegaram para Jesus e eles começaram a experimentar Jesus. Só que os saduceus primeiro, quando tentaram, já tomaram a de Jesus. Jesus já mostrou caminhos para eles. E aí veio os fariseus também. E os fariseus, querendo também experimentar Jesus, vieram questionar então para Jesus qual que era o maior de todos os mandamentos, que é o depósito que nós temos que guardar dentro de nós também. Como ele mandou também o próprio Timóteo, Paulo falou para Timóteo: guarda o que foi confiado para você. Ele diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor? Como que você deve amar Ele? Então você deve, uma pessoa de Jesus, de Deus, uma pessoa que quer que Jesus venha nascer nela, uma pessoa que quer florescer para a salvação, quer ter uma fonte que jorra para a salvação dentro dela, a Bíblia está dizendo que ela tem que amar o Senhor de todo o coração, e de toda a tua, e de todo o teu. Nós amamos a Deus assim, igreja? Você ama a Deus assim? Responde para você mesmo. Ah, pastor, eu amo a Deus desse jeito. Será? Nós temos amado de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. Ah, pastor, é que a vida é muito corrida. Volta aos tempos trabalhosos, você viu? Foi o que o Paulo falou, não é? Nos últimos dias, tempos trabalhosos, mas você tem que guardar o que Deus te deu. Eu preciso segurar, eu preciso manter na minha vida aquilo a qual Deus confiou para mim. E eu não vou conseguir fazer isso se eu realmente não amar a Deus dessa forma. E aí na sequência diz assim: e este é o primeiro grande. Então o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a este é o quê? Amarás ao teu como a ti mesmo. Se eu amo meu próximo, eu vou falar de Jesus para ele. Se eu amo o meu próximo, eu vou deixar Jesus transbordar na minha vida, amém? Para que chegue ao meu próximo, sim ou não? E aonde eu estiver, eu vou ter um espaço para Jesus. Conta-se num livro que a dona Osborne, logo depois que derrubaram aquelas torres gêmeas lá dos Estados Unidos, que o avião bateu lá, e morreu muita gente, morreu crente, morreu muita gente. E eles, por serem famosos, foram muito convidados naqueles dias para programas de entrevistas na televisão. E a maioria deles fazia aquela pergunta perniciosa. E um dia perguntaram para ela exatamente assim: aonde estava Deus? Onde Deus estava quando cristãos, pessoas boas, pessoas que pertencem à tua igreja, inclusive, estava naquele lugar sendo atingido, crianças? E ela respondeu: ele estava no lugar que ele sempre esteve. Ou seja, ele dizia que ele estava sempre fora, porque eles sempre colocavam Deus para fora. Amém? Se você vai trabalhar no lugar, as pessoas falam: olha, não traz religião aqui. Quando elas falam religião, elas estão se referindo a Cristo. Você vai falar de Jesus hoje na casa, aí você fala: mas eles não gostam de igreja. É verdade ou não é? Eu vou falar de Jesus aqui, mas eles põem uma garrafa de cachaça na tua frente, bebe, falando besteira, um monte de coisa desagradável. Mas a gente fala: não fala de Jesus não, porque vai deixá-los ali incomodados, né? Eles vão se ofender. E tem uns até que brigam com você dentro da tua casa, tem uns que provocam. E na verdade a gente vai tirando Jesus. Nós tiramos Jesus da vida financeira, tiramos Jesus das nossas festas, dos lazeres, tiramos Jesus
do meio dos tratamentos que você precisa, vai no médico. Mas ore, repreenda, manda o mal sair, amaldiçoa. Só que as pessoas falam, não, é que tudo para vocês ali é demônio, tudo para vocês é isso aqui. E nós vamos tirando Jesus. Chega um dia que as pessoas começam a morrer do nada, começam a ter câncer, você fala, mas ele estava bem, mas aconteceu aquilo, eles tiraram Jesus. Cadê Deus quando aconteceu aquela tragédia? No mesmo lugar, vocês tiram Deus de tudo. Deus, ele é cavalheiro, amém? Não receberam Jesus na estalagem, o José não brigou lá, não catou, não saiu lá, imagina que fosse hoje, não saiu do Uber, né? E foi lá brigar na portaria, não. O que o José fez? Não tem espaço? Não. Então vamos para um lugar. Eu imagino que acharam ali um paiol, alguma coisa. Ele nasceu, foram até a manjedoura ali e colocaram o menino Jesus ali naquele lugar. Deus, ele é cavalheiro. Amém? Ele só está no lugar que ele é recebido por nós. E como que nós estamos agindo com Jesus, irmãos? Você é o mesmo que um dia Jesus confiou a salvação? Você ainda ama Jesus da mesma forma? Você ainda ora com a mesma convicção que você orava quando você conheceu Jesus? Você ainda honra Jesus da mesma maneira que ele era honrado? Ah, pastor, começou a vir sentimentos, pensamentos, coisas. E de repente hoje Jesus já não tem mais lugar. Só que a gente precisa entender que a vida nossa, ela passa depressa demais. Ela faz isso, ó, muito rápido. Coloca para mim Salmo 90, versículo 5. Olha o que a Bíblia fala da nossa vida. Tu os levas como corrente de quê? A água passa, né? Muito rápido, não é assim? A corrente de água, ela vai embora. São como um sono. Você deita, dorme. Não está assim os dias ultimamente? Você vai dormir quando você acorda, né, irmão? Puxa. Você vai no meio da correria, quando você vai perceber, já passou. Outro dia nós estávamos falando de Natal no ano passado, já estamos em 2024 falando de Natal aqui, não é? Daqui a pouquinho você vai parar um pouquinho, está falando de Natal, já é 2030. Você está entendendo? Você já vai estar comemorando 2030. Passou rápido. Ele diz, são como a erva que cresce de madrugada. Olha só, ele está dizendo ali que o tempo de vida, ela vai muito depressa. Para você entender que está falando de tempo de vida, põe no 4, versículo 4. Ele fala, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Então ele está falando sobre o tempo de vida. Então se você não tomar cuidado, ó, você dormiu, passou, e você pode perder Cristo. Você pode perder ali a oportunidade de Jesus. Amém? Abrace a Cristo, abrace a palavra de Deus, traz ela para a tua vida, guarda com todo carinho a palavra de Deus, dê espaço para Deus na sua vida, para que Ele possa florescer na tua vida. Amém? Eu poderia até pedir para colocar Mateus 24, mas não vou colocar não, pode deixar, não precisa não. Vamos orar então, meus irmãos? Coloque-se de pé, nós vamos fazer uma oração, feche os olhinhos. Eu não sei se tem alguma coisa no teu coração hoje que tem impedido o lugar de Cristo. Mas se tem, joga para fora tudo aquilo. Talvez fica dentro de nós uma angústia, uma ingratidão, uma soberba. Talvez fica dentro de nós ali uma incompreensão, um sentimento ruim. Tira tudo isso. Dá liberdade para Jesus. Fala para Ele, Jesus, tem liberdade na minha vida. Aleluia. Assumir, Deus. Você chamou Ele para assumir o lugar dele na tua vida, a prioridade.
Vai declarando para Ele, então, meu Deus, eu quero fazer da minha vida a prioridade do Senhor. Eu quero que o Senhor seja a priori de tudo que eu fizer, ó Pai. Ah, meu Deus, então visita agora cada coração. Visita agora, Deus, cada alma que está inclinada. Ah, meu Deus, esse coração inclinado ao Senhor. Isso, vai se oferecendo a Jesus. Vai dando o teu coração ao Espírito Santo, convida Ele, diga para Ele, Deus, eu quero ter dentro de mim, meu Deus, um altar sagrado para o Senhor. Deixa Ele assumir teu coração, deixa Ele assumir a tua vida, vai dando liberdade a Ele, diga para Ele, Deus, a minha vida pertence a Ti, Pai. Tudo que nós somos, tudo que temos, ó Deus, está diante de Ti, ó Pai. Labasuriana lama tererererererere xerena lá riana lama mamatiririririri xerena lama choreda lá glória glória lama mahala xerena lá. Te amamos, ó Deus, nós Te glorificamos, queremos derramar os nossos corações, as nossas vidas. Ah, queremos Te dar graças, queremos Te dar glória, Pai, com a nossa forma de ser, de viver. Isso, meu irmão, dá glórias a Ele, vai dando glórias ao Senhor. A Bíblia diz que os anjos glorificavam, a Bíblia diz que os anjos exaltavam o Senhor. Ah, enquanto muitos não dão espaço, dê espaço na tua vida, dê lugar para Cristo. Vai adorando a Ele agora, vai derramando a tua vida. Isso, faz o Senhor ouvir a tua voz. Diga para Ele, Deus, meu coração está aqui, inclinado para o Senhor, ó Pai. Ah, ouça, Deus, ouça a sua igreja te adorando, a sua igreja oferecendo a alma, o coração ao Senhor. Pede para Ele, chama Ele, vem, Senhor, assumir. Jesus, assuma na minha vida o seu lugar. Diga, o Senhor é a prioridade da minha vida, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir.